Dentro da Política conversa com a deputada Rita Passos, do PSD. É um prazer recebê-la no nosso estúdio, deputado. É um prazer, é meu, de estar aqui hoje, batendo papo, falando sobre os nossos projetos. São projetos muito interessantes e que esse especificamente tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, até na televisão, no caso de uma novela que está mostrando bastante a questão de crianças que ficam fora do seu país por uma razão ou por outra. Bom, a deputada fala do projeto de lei 363 de 2012, que trata do recâmbio internacional de crianças, adolescentes, jovens estrangeiros. Para quem não conhece, o trabalho da deputada, a deputada foi eleita em 2006, com 80 mil votos, foi reeleita em 2010, com mais de 150 mil votos, 155 mil votos, foi secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Por que dessa matéria, do interesse nessa matéria, deputada? Bom, primeiro porque eu gosto da área social, né? Eu vejo que na área social tem muita coisa que tem que ser feita. Acho que foi até por esta razão da minha inclinação com relação à área social, que por ocasião do José Serra eu fui convidada para ser secretária de Estado nesta pasta. Nós avançamos bastante no período que eu fiquei lá e tinha muita mais coisa para fazer, não deu tempo, né? Mas como parlamentar a gente pode fazer também os projetos, inclusive as indicações, enfim, dá para a gente fazer grandes coisas também. Então, quando se trata do recâmbio. Do recâmbio, por que o recâmbio? O recâmbio significa voltar a criança... Voltar para casa. Né, do país de origem. Então, é um problema que a gente vive aqui no Brasil, que as pessoas não imaginam que isso acontece, né, que isso aconteça, mas existem muitas crianças que acabam ficando aqui no nosso país, no nosso caso aqui, como sou deputada estadual, um projeto para o nosso estado de São Paulo, e crianças que ficam perdidas aqui por uma razão ou outra, são N as razões, como é que vem parar uma criança, como é que ela entrou no país, como é que ela veio, né? Então, existem várias formas. Uma delas, de repente, vem a família com a criança, por alguma razão perde a criança aqui, ou por alguma razão os pais voltam e deixam a criança, ou de caso pensado, pensando que depois vai voltar a buscar o adolescente, não vem, ou a criança vem por sua livre e espontânea vontade, e normalmente vem pelas fronteiras do Nordeste, acabam vindo pelo barco, enfim. Chegam aos limites do estado de São Paulo. Ela acaba chegando aqui no estado de São Paulo. E a criança, quando eu falo criança, nós estamos referindo até 18 anos. Até 18 anos. Né? Então, ela é totalmente dependente e ela precisa de ajuda. E a gente tem visto algumas situações que muitas vezes as pessoas não sabem, até porque muitas vezes está em segredo de justiça, os trabalhos, a análise de todos, como é que aquelas crianças vieram parar aqui. Nós já sabemos de casos que as pessoas conseguiram retornar para o seu país, mas com agravante, Jorge, sem recursos, né? Sem recursos. Então, não existe uma política pública, nem municipal, nem estadual, nem federal, para levar essas crianças de volta para casa. Essa que é a pergunta crucial até do Aí nosso toca telespectador, no coração, né? Exatamente. Ele quer saber por que até hoje não foi criada uma política que possa levar de volta essa criança que está aqui, longe da família, longe dos pais. Quem sabe através desse projeto de lei, né? A gente consiga fazer isso. Porque senão a pessoa, às vezes, diante de um juiz, ele consegue avaliar, analisar, viu que realmente aquela criança está aqui no país indevidamente, sozinha, sem os familiares e não tem como retornar. E não tem aonde buscar esse recurso para retornar. Então, muitas vezes, casos que nós já vimos, eu tenho uma amizade, uma admiração muito grande pelo juiz doutor Yassin, uma pessoa fantástica, né? Ele mesmo teve ocasiões dele fazer uma vaquinha, pedir para os amigos para conseguir comprar uma passagem. E outra, a criança não vai sozinha, tem que ir um adulto junto, né? De uma autoridade. Uma autoridade. E isso tem próximo. Custo, né? Sim. Às vezes até o TJ consegue, em alguns casos, disponibilizar o recurso para o acompanhante levar, mas para a criança mesmo não tem. Bom, no primeiro artigo da lei fica autorizado, é uma lei autorizativa, né, a criação do serviço de recâmbio internacional para crianças, adolescentes e jovens estrangeiros.
sobre medida de proteção decretada pela Justiça da Infância. Exatamente. Isso é importante dizer. Isso não é pegar uma criança pelo braço e levar de volta. Ela Precisa tá aqui. necessariamente Com certeza. haver um alvará, uma autorização de um juiz para essa Exatamente. criança seguir o seu destino. Tem que e ter voltar análise, para casa. né? Tem que ter Sim. análise direitinho, senão daqui a pouco começa a fazer coisas que não deve, né? Sim. Então tem que ter realmente a parte burocrática, seguir junto para que não haja nada de errado. Mas é um fato que acontece, tem acontecido, né? Não posso dizer para você qual é o volume disso, porque a gente não tem esse levantamento, a gente não tem acesso a isso, mas a gente sabe de alguns casos, eu pelo menos já sei de alguns casos que aconteceram, né? Vamos falar e quantos, né? durante a Quantos conversa acontecem? sobre alguns casos para que o nosso Isso, telespectador vamos. possa se Vamos sim. situar nesta questão. Mas é importante que se diga, se o Brasil é signatário de convenções de direitos da criança, por que isso não estava no escopo da lei até hoje? Né? Então, nós precisamos agora realmente avançar, né? A criança tem o direito de ser feliz, de estar com a sua família, e nós temos que focar agora, nesse momento, uma política pública voltada a essa questão, sim, que foi esquecida. Eu entendo, inclusive... Uma lacuna legal, porque se as crianças brasileiras já estão contempladas pela Constituição Federal de 88, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como podem as crianças, nem em território nacional e em especial em território paulista, ficarem à mercê? Ainda que elas não sejam nascidas aqui, elas estão morando aqui. Então, é um direito que ela acaba tendo, né? De ter todo esse aparato para poder respaldá-los. Quando se fala é necessária a solicitação judicial de repatriação da Vara da Infância e da Juventude, é importante dizer que há um diálogo desta Casa de Leis, do seu mandato em especial, deputado, com o Tribunal de Justiça, com a Vara da Infância e Adolescente, com os juízes, com os desembargadores. Existe sim, até porque nós temos um trabalho aqui, nós temos a Frente Parlamentar em pró a adoção, né? Vamos falar sobre isso ainda hoje. Então, e nós temos o doutor Yassin, do Tribunal de Justiça, que é um dos colaboradores para a nossa frente parlamentar. Então, ele nos ajuda bastante também. Então, nós temos esse relacionamento e é importante, né? Somar ideias, somar experiências, porque ninguém sabe de todas as coisas, então é importante. Se o Brasil é signatário de tratados internacionais, como poderia haver essa distinção entre crianças brasileiras e crianças estrangeiras? Eu estou falando que estamos atrás de recursos, né, de numerário da Fazenda que possa levar de volta essas crianças para casa. Precisa levar. E nós temos condições, né? O Estado tem condições de fazer isso. Até porque, como você mesmo falou agora há pouco, não é à torto direito que você vai começar a mandar crianças de volta, né? Mas são casos que realmente foram comprovados e que encontraram a família. Então, é o retorno para casa. Então, é você ajudar. Imagine um adulto perdido num país, sem recursos, sem dinheiro, ele fica perdido. Ele deve dar uma agonia tremenda para querer voltar para casa e não conseguir. Imagina uma criança que é indefesa, né? Sim. Ela precisa de ajuda. Havia a possibilidade deste recâmbio apenas para crianças que estivessem na Fundação Casa? Como é que é isso? Eu queria que a senhora explicasse melhor. Ou seja, se ele já tivesse sob a tutela do Estado na Fundação Casa, na antiga FEBEM, aí sim haveria o recâmbio. Isso. Mas aí ele teria sido um infrator. O menor infrator da Fundação Casa é o único meio que, nesse momento, tem esse respaldo. Não é paradoxal? Ou seja, uma criança que é encontrada na Praça da Sé, se for estrangeira, boliviana, por exemplo, ela não pode voltar para casa. Agora, se ela assaltar um idoso que estiver passando lá e for para a Fundação Casa, ela teria o recâmbio garantido. É um absurdo, né? Então, antes de mais nada, eu queria que a senhora falasse sobre o alcance de uma lei como essa, a senhora que tem esse diálogo, esse trânsito com os juízes e desembargadores também. É importante que se fale da cobertura, da extensão disso. A gente está falando de uma cidade grande, de porte, como São Paulo, mas existem os pequenos municípios, limítrofes, outros estados, exatamente. Seria o nosso estado de São Paulo e, quem sabe, nós não seremos exemplos para os outros estados. Para outros estados. Para que eles também façam como nós estamos querendo fazer aqui. Né? No caso de algumas crianças, que a senhora poderia trazer a experiência, inclusive, houve o fato dessas crianças ficarem retidas aqui por meses, por anos até? Sim, teve um caso que eu tive conhecimento que a criança ficou 3 anos aqui.
3 né? anos? 3 anos. Eu morava no Haiti e veio parar aqui no Brasil, né? Então ficou 3 Já anos existe até uma aqui. corrente migratória do Haiti depois do terremoto, via Manaus e que alcança o estado de São Paulo. Não é difícil ter crianças Não é. nessas levas de haitianos que acabaram escolhendo o Brasil Exatamente. para morar. E outra coisa, vocês já imaginaram, nós vamos ter a Copa. Sim, grandes eventos mundiais, então, eu começo a planetários. imaginar quantas pessoas não vão estar vindo para o Brasil, né, nessa ocasião da Copa, quantas famílias não vêm, de repente a criança pode se perder, né, os pais retornarem, as crianças sumirem, ou fugirem, Sim, né, ou até mesmo o tráfico também, tráfico né? de crianças. Nós estamos vendo na televisão uma novela que dá uma agonia de assistir, porque a gente quer ver logo resolver tudo, né? Novela. Mas é uma coisa que existe bastante. Então, é um passo importante para que as pessoas, inclusive, os brasileiros, os jovens, os adolescentes, que muitas vezes têm o sonho de ir para outros países achando que tudo é lindo, é maravilhoso, de repente pode cair numa emboscada e ser difícil de voltar, né? E também vice-versa, de repente podem também estar trazendo crianças de outros lugares para o Brasil e a criança querer voltar e a justiça não sabe. Então é importante também ter esse aparato para poder ajudar essas crianças. Normalmente, quando se vê uma criança abandonada, a postura mais comum é de não envolvimento. As pessoas falam, alguém tem que fazer alguma coisa, de preferência o governo. Esquecem que Estado e municípios estão emanados, são solidários aí na obrigação de proteger as crianças. Não é só coisa do governo federal, muito pelo contrário, não é, deputada? Eu acho que a soma de esforços, acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Até se alguém tiver algum conhecimento de alguma criança, algum adolescente que ela está em apuros, ela tem que denunciar, ela tem que pedir ajuda. Outros, de fato, sei lá, eu como deputada, como parlamentar, estou apresentando essa lei, acho que todo mundo pode ajudar, né? E nessa questão que nós estamos falando agora, que são envolvendo custos, né? Sim. Custos para voltar no seu país. Quem vai pagar a conta da criança que vai voltar? E não é só a criança não vai poder voltar sozinha. Um adulto vai ter que acompanhar, né? E também tem que fazer uma documentação mostrando que ela Como foi esse caso aí que a senhora coloca na exposição de motivos? Foi um menor, né, na Vara da Infância e da Juventude, no Fórum Regional lá de Santo Amaro, ou seja, essa criança da Guiana Francesa chegou aqui via Macapá e ela precisaria voltar. Foi a burocracia que segurou essa criança tanto tempo aqui também? A gente está falando de custo, mas é tanto carimbo, é tanto papel. Não tenho conhecimento disso, por que ela ficou tanto tempo aqui. Eu acho que não. Se houvesse uma lei de recâmbio automaticamente... Se ela fosse descoberta logo, né? Eu não posso falar, porque... Tá. E como essa criança volta para casa, deputada? Ou seja, é do favor, é da boa vontade, de um Nesses juiz? Casos, foi. Acaba sendo algum funcionário do cartório, faz uma vaquinha, junta o dinheiro, compra a passagem? Mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É alguém que conseguiu... alguém comprou a passagem, né? Outro pagou a estadia, porque para você levar alguém em outro país, você também vai ter que... Não vai poder, não é bate e volta, tem que dormir alguém vai disponibilizar lugar, funcionário público exatamente, que precisa um funcionário público que também de uma passagem aérea, de estadia, de hotel. Estadia, alimentação, ela vai ter, ela não vai poder pagar do bolso dela. Sim, né? Então, realmente se tratou de uma vaquinha, vamos dizer assim, né? Pessoas que ajudaram. Né? Pessoas que tocou o coração. Mas todos dizem, São Paulo, o estado mais rico da nação, não tem dinheiro no orçamento para eventualmente... No Brasil todo não tem isso, olha que absurdo, devia ter, Quer dizer, e na ausência da lei, também o gestor público se exime. Ele fala, eu não posso dispor do recurso sob pena, lei de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas, não pode fazer absolutamente nada, a não ser tirar do próprio bolso e pagar. Por conta, exatamente. Então, o que tem que fazer? Existir uma lei. Sim. Então, até a partir daí, o governo, através de uma lei, ele pode ajudar uma criança, disponibilizar esse recurso. Fora da lei não pode estar. Muitas vezes, de repente, um prefeito, ele tem a vontade, ele viu a situação, né, como fazer? Ele não pode falar, eu vou custear
aqui pela prefeitura, meu Sim. Deus do céu, a lei de responsabilidade fiscal pega ele. Pega. Né? Às vezes, por causa de R$ 1.000, dá um problema danado para o prefeito, se ele fizer alguma coisa que não se enquadre nas que não regras, se enquadre né, nas regras, porque do não é Tribunal fácil, de né? Contas. O Tribunal de Justiça, as pessoas têm que estar o tempo todo estudando e aprendendo como é que para fazer, porque às vezes, por exemplo, a educação tem que ter, um exemplo, mínimo de 15%, acho que é 15%, não lembro, o mínimo. Tem coisas no que estado de São que Paulo, é realizado, 30%, né? No estado. Estou falando no município. No município. De repente, acho que até um pouco mais de educação, não sei. De repente, a pessoa acha que um gasto que é realizado na educação pode ser computado na educação. Mas não pode. Isso daí é um exemplo. Infraestrutura, ele não pode ser encaixado dentro da... É o suficiente para ter as contas e às rejeitadas. às vezes o prefeito, achando que está acertando, pode errar. Sim, Agora, imagine, sem lei nenhuma, você falar, eu vou devolver essa criança para o país dela, a gente vai arrumar esse recurso. Não pode. Então, através de uma lei, isso é possível. Então, o Estado, obviamente, o que vai acontecer? Quando acontece nos municípios, o Estado vai repassar para o município vai custear, então, o retorno dessa criança. Agora, eu imagino quantas crianças não devem viver. Quantas crianças? No caso que está apresentando na novela do tráfico de pessoas, né? E de bebês também. Sim. Quantos que não devem acontecer e a gente não tem conhecimento? O país tem milhares de quilômetros de fronteiras secas, divisas, né, que são muito fáceis, muito suscetíveis ali de entrar. Agora, no caso... Muitos morrem até no caminho. É importante falar desta correia de transmissão, que tem o recâmbio de crianças, o tráfico de pessoas, que movimenta bilhões de dólares mundo afora, e a questão da adoção também. Vamos cruzar esses três temas aí, deputada, com o seu mandato, que tem especial atenção ao jovem e ao idoso também, né? Mas no caso do jovem, das crianças aqui. Questão da adoção. Tem a ver também a questão do recâmbio e a adoção? Então, existe nesse passeio de crianças e jovens aí por entre países aqui na América do Sul? Porque existe o cadastro único, né, da adoção. Então, muitas vezes a pessoa, como já até mostrou a novela aí, a pessoa quer furar a fila às vezes, né? Ela não quer esperar, ela não quer. Então, pode dar margem para a pessoa fazer coisas erradas. Então, a adoção mal feita, né, ela pode ocasionar muitas vezes o tráfico de crianças e bebês. E uma adoção mal feita também pode suscitar um abandono ali na frente e problemas também para a criança e para a família. Agora, a questão que está apresentando, né? Evidentemente que as crianças que estão assistindo, os filhos que foram adotados, não tem que pensar que tudo é igual ao que está passando na novela, né? Todas as crianças que foram adotadas foram feitas de maneira irregular, foram roubadas da mãe. Não existe isso, né? Ali é ficção. Ali E as cores são fortes. É ficção, de propósito, deputada. Então, às vezes, a pessoa que é adotada, ela pode ficar, inclusive, achando que houve alguma coisa feita errado também. Né? Mas no caso ali que está mostrando muito ali, é roubo de crianças, né? Não é que a criança estava disponível e foi para adoção e alguém furou a fila. Mas é importante ter uma obra de ficção e a novela que entra de maneira muito singela na casa das pessoas, aqui no Brasil, inclusive. É uma mania nacional. É importante discutir isso e é importante lembrar também que aqui em São Paulo nós temos uma Semana Estadual da Adoção, né? Exatamente. Que coincide com o dia 25 de maio, isso, o Dia Nacional, Nacional da Adoção. Né? Esse momento é um momento para reflexão, para ver quais são os avanços que cada um pode ter, né? De que maneira nós podemos melhorar a questão da adoção, tirar essa barreira, ainda que tenha diminuído bastante, mas ainda há uma luta, uma resistência das pessoas não quererem negros, de crianças com mais de 2, 3 anos de idade. Ainda existe isso? Né? Existe ainda. Eu acho até que diminuiu, viu? Acho não, tenho certeza que diminuiu. Mas ainda o número é grande. Todo mundo quer uma criança pequenininha. Ninguém vai adotar uma criança de 10 anos. 15 anos, então... E com o biotipo dos pais ainda. Não pode ser uma criança diferente do casal. Então é por isso que então, existe há tanta criança abandonada, embora haja também um grande número de famílias, de pais, de mães querendo adotar. Muito mais. O número de famílias querendo adotar é absurdamente maior do número de crianças disponíveis para adoção.
Enquanto isso, o tempo vai passando e vai piorando a condição porque a criança vai ficando mais crianças, velha, né? Então, a problemática realmente é justamente isso. Vamos arredondar, essas 30 mil pessoas que querem adotar, essas 30 mil famílias que querem adotar crianças, querem crianças, a maioria, brancas. Bebês De preferência com menos de 1 ano ou no máximo 2 anos, mas sempre menos de 1 ano, né? E as disponíveis que nós temos, vamos arredondar, sei lá, 8 mil crianças, a grande maioria são negras, são com 10, 15 anos, 5 anos, têm irmãos, e quando tem irmãos, a família deve adotar os irmãos, né? Sim, para não separá-los. Aí disponível mesmo para dessas 30 mil famílias que têm disponíveis, querendo adotar, com 8 mil crianças para serem adotadas, acabam se restringindo a... Muito pouco. Dessas 30 mil tem, sei lá, 1.000 que vai poder que estariam aptas a escolher aquelas 8 mil. Crianças. Mas mesmo assim, o Brasil, estranha, eu né? vejo na sua justificativa os motivos, né, da proposta da Semana Estadual, citando que o caso do sistema de adoção brasileiro é referência mundial. Tem seus problemas, mas ainda é um dos melhores, né, em termos de adoção. Ainda há muita dificuldade, deputada, inclusive a resistência também a crianças com problemas de saúde, os chamados hoje, atualmente, filhos do crack, né? Crianças cujos pais ou já morreram ou estão no vício, tem muita dificuldade de adoção dessas crianças. Ou crianças também, crianças que estão, que têm deficiência física, né? São cadeiras de rodas ou que não falam. Problemas de saúde diversos, né? Problemas seríssimos, né? Aí, então... Outra coisa também que é importante, até no encerramento da nossa conversa, deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco de chamar a atenção para o tráfico de seres humanos, de vidas humanas. A novela retrata, também com cores muito fortes, mas mostra que existe um interesse mundial, global. Uma criança dessa que está aí fragilizada na rua pode ser alvo fácil do crime, do tráfico, inclusive ser também vítima dessas quadrilhas. Estão muito bem organizadas, elas estão mais acessíveis, né? Elas são mais... Então, é muito perigoso. Inclusive, eu acho que do limão tem que fazer uma limonada, né? De toda essa tristeza que nós estamos vendo nessa novela, eu acho que nós temos que tirar algum proveito, que é o seguinte, olhar bem para a família, não acreditar em coisas mirabolantes, né? Promessas. Promessas que vai ficar... rico, que vai... Olha, eu vou contar até um caso da minha casa, da minha família, né? Eu contei esses dias. Meu avô português, né? Ele morreu, aliás, o pai dele morreu no dia que ele nasceu. Morreu, não sei se foi um acidente que aconteceu. Então, ele estava lá em Portugal, com a mãe dele, com outros filhos, a mãe dele criando com dificuldade, e chegou um parente, né? Que era um tio dele, chegou para a mãe dele, que é minha bisavó, e falou, olha, deixa eu levar o José para o Brasil, ele tem 8 anos, eu vou fazer dele um homem e trago de volta ele para você. Nunca mais voltou. A família falou um tio, eu vou levar o José lá. A mãe dele, com muitos filhos, perdeu o marido. Vem o tio da criança, falei, eu vou levar e vou deixar. Falei, poxa, ele vai fazer o melhor para o meu filho. Acreditou, trouxe. Né? O meu avô, pastor. E com 8 não teve nada de estudo. Apesar que o meu avô... Nunca mais voltou para casa, né? Nunca mais voltou para casa, nunca mais. No fim, o que aconteceu com ele? Ele acabou casando com 17 anos com a minha avó, né? Os dois com 17 anos, casaram. Constituiu família aqui. Constituiu família, filhos. A minha mãe, que é de 9 filhos, era a 8ª, né? Quando meu avô falou, olha, agora eu vou voltar, eu vou visitar a minha mãe lá em Portugal, que eu nunca mais vi, a minha mãe e os outros irmãos começaram a chorar, que nem loucos, porque falaram assim, agora meu pai volta para
para E não veio Portugal mais e não pro volta Brasil. mais. Não deixaram. Ele nunca mais viu a mãe. Olha que dor, né? Deputada, voltaremos ao tema recâmbio e adoção. Muito obrigado por sua Eu que entrevista. Volte agradeço. O sempre. tempo passou rápido, mas uma outra oportunidade de falar mais. Quem sabe depois que aprovou esse projeto. Senhora deputada Rita Passos, do PSD, você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.